E você, sabe o que é a ação direta de inconstitucionalidade? Bem, é uma ferramenta fundamental para o sistema jurídico brasileiro. Ela é usada para proteger a Constituição, quando uma lei ou um ato normativo contraria todos os princípios constitucionais. A ADI ela entra em cena para questionar a validade desses atos que são inconstitucionais. É como se fosse um guardião que garanta as regras do jogo e respeite o texto mais importante do país. Bom dia, estou aqui para falar um pouco sobre a legitimidade do caso proferido pelo professor de Constitucional. Vamos falar um pouco sobre a legitimidade. A legitimidade no âmbito constitucional quer dizer que ela refere-se à titularidade de uma relação jurídica ou de uma capacidade de pleitear ou responder por direitos perante o Poder Judiciário. Trata-se de uma condição de ação essencial para assegurar o acesso à tutela jurisdicional efetiva. No caso, ela se classifica nos seguintes pontos. Legitimidade ativa, que é quando o autor é titular do direito ou do interesse cuja proteção é buscada. E a legitimidade passiva, que é quando o réu é apontado como responsável pela violação do direito ou interesse tutelado. Ela ainda pode assumir as seguintes formas: exclusiva e concorrente. Exclusiva quando a Constituição ou legislação atribui a legitimidade a apenas um sujeito, geralmente o titular do direito fundamental em questão. E tem a concorrente, que é quando mais de um sujeito é autorizado para atuar em defesa do direito ou interesse, como ocorre, por exemplo, o controle de constitucionalidade, que múltiplos legitimados propõem ações de controle concentrado, conforme no artigo 103 da Constituição Federal. A legitimidade também, ela evidencia a pertinência subjetiva da lide, determinando quem pode buscar ou responder à proteção jurisdicional de direitos fundamentais e normas constitucionais. Obrigado. Olá, vou dar continuidade falando um pouco sobre competência. No contexto constitucional, a competência refere-se à delimitação da jurisdição em função de critérios estabelecidos pela Constituição ou pela legislação infraconstitucional, determinando o alcance do poder de julgamento de cada órgão jurisdicional. Seu conceito: nem todos os órgãos do Poder Judiciário têm competência para julgar todas as matérias, ainda que detenham jurisdição. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal é competente para julgamento de ações diretas da inconstitucionalidade, enquanto os tribunais regionais eleitorais julgam questões relacionadas à justiça eleitoral. A competência ela é fixada pela Constituição com base em critérios como a matéria, a hierarquia, o território e a função, podendo ser distribuída entre diferentes instâncias e esferas judiciárias. Bem, dando continuidade, a norma questionada ela deve ser confrontada com os dispositivos da Constituição Federal. Não se admite a ADI com base nas constituições estaduais ou as leis infraconstitucionais. A ADI ela só pode ser proposta pelos seguintes legitimados: legitimados universais e legitimados especiais. Os legitimados universais não precisam demonstrar pertinência temática. São os presidentes da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República. Os legitimados especiais devem demonstrar a pertinência temática. Governadores do Estado e do DF, mesas das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do DF, Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, confederações sindicais e entidades de classe no âmbito nacional. Como a ADI pode ser proposta?
Iniciamos pela petição inicial. Ela deve indicar o dispositivo impugnado, os fundamentos jurídicos da inconstitucionalidade e o pedido deve ser claro e objetivo. O ajuizamento e a distribuição da ADI é no Supremo Tribunal Federal e distribuída a um relator, que analisará a admissibilidade. Depois vem a manifestação das partes, o que o STF requisirá as informações do órgão responsável pela norma impugnada e a ouvirá. A Advocacia da União, que deve defender a constitucionalidade da norma. O Procurador-Geral da República, que emite o parecer. Depois, tem o julgamento do plenário, onde o STF julga a ADI, existindo-se o quórum da maioria absoluta, que é 6 dos 11 ministros, para declarar a inconstitucionalidade. Uma ação de ADI foi a ADI 3395, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e teve resultado a confirmação que a Justiça do Trabalho ela não é competente para julgar ações entre o poder público e seus servidores estatutários. A ADI 3395 questionou a emenda constitucional 45 de 2004, que dava a entender que a Justiça do Trabalho seria competente para julgar as ações de servidores públicos estatutários. Só que o STF concluiu que a competência da Justiça do Trabalho não se estende às ações judiciais entre o poder público e seus servidores, por conta da natureza jurídico-estatutária desse vínculo entre eles.